Olá, pessoas! Nessa videoaula vamos estudar as ligações covalentes ou moleculares. A ligação covalente ela caracteriza-se pelo compartilhamento de elétrons entre os átomos envolvidos, de modo que eles alcancem a estabilidade eletrônica, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, ou em outros termos, o octeto. Esse compartilhamento ele pode acontecer entre átomos de elementos ametálicos e ametálicos, ou entre ametal e hidrogênio, ou ainda entre dois átomos de hidrogênio. Esse compartilhamento de elétrons significa que o par de elétrons pertence aos dois átomos simultaneamente. Então, a gente não tem a situação que acontecia nas ligações iônicas, de um ceder e o outro receber elétrons. Quando um cede, né, é uma transferência definitiva de elétrons. Nesse caso, não. É a ideia de o que é seu agora é meu e o que é meu é seu. Então, continua sendo meu, mas agora é do outro. Então, o átomo de hidrogênio compartilha com outro hidrogênio, o elétron pertence ao outro, mas ainda é dele. E as estruturas que são formadas através desse compartilhamento também são eletricamente neutras, só que de grandeza limitada, e passam a ser chamadas de moléculas. Por isso que em muitos momentos nós falamos de compostos covalentes ou às vezes de compostos moleculares. Observem agora essa representação dos hidrogênios, do hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então é possível que mais de um par de elétrons seja compartilhado entre dois átomos. É o que chamamos de ligações múltiplas. Vejam só, no caso do hidrogênio, cada átomo ele envolvido nessa ligação, ele precisa receber um elétron. Então eles vão compartilhar, cada um compartilha um, ou seja, um par de elétrons sendo compartilhado, no que nós chamamos de ligação simples. Então, uma ligação simples é quando dois átomos compartilham um par de elétrons, e ela sempre vai ser representada por um traço. No segundo caso, nós temos os oxigênios que têm 6 elétrons na camada de valência, por isso que eles necessitam receber 2 elétrons. Então, eles compartilham cada um deles compartilha 2 elétrons. Em outras palavras, eles estão compartilhando 2 pares de elétrons, que podem ser representados por 2 traços e são chamados de ligações simples. Então, todas as vezes que 2 pares de elétrons forem compartilhados entre os mesmos átomos, entre os 2 átomos, a gente vai ter uma ligação dupla. No caso do nitrogênio, eles estão compartilhando 3 pares de elétrons para que o octeto de cada um deles esteja completo, seja completo. Nesse caso, nós temos aí 3 traços, representando o que a gente chama de uma ligação tripla. Então, a ligação tripla é o compartilhamento de 3 pares de elétrons entre os mesmos átomos. Em geral, a distância entre os átomos ligados, ela diminui à medida que o número de pares de elétrons compartilhados aumenta. Então, a gente poderia dizer que a ligação simples ela tem um comprimento maior do que a ligação dupla, que tem um comprimento maior do que a ligação tripla. E a gente poderia pensar ainda que os átomos de nitrogênio estão mais fortemente unidos, porque eles estão mais próximos. O inverso também é verdadeiro, né? Os 2 hidrogênios estariam menos fortemente unidos do que nas outras 2 representações. Agora observem que vou tomar como exemplo ou como referência a ligação estabelecida entre os 2 nitrogênios. Uma molécula ela pode ser representada por uma fórmula. Dentre os vários tipos de fórmulas, os principais são a fórmula eletrônica, que indica os elétrons da última camada de cada átomo, bem como os pares eletrônicos que estabelecem as ligações. A gente também tem a fórmula estrutural, que indica as ligações entre os átomos através de traços, e cada traço representa um par eletrônico, um par de elétrons que foi compartilhado. E nós temos ainda a fórmula molecular, N2, que indica a quantidade de átomos de cada elemento que constitui a molécula. Então, a gente só representa os elementos envolvidos nessa ligação
e a atomicidade de cada um deles, o número de átomos de cada um deles na composição dessa molécula. Então, é a fórmula molecular. Agora vamos ver as características dos compostos covalentes ou moleculares. Então, quando um sólido molecular ele passa para o estado líquido, algumas interações intermoleculares, nós estudaremos mais sobre isso provavelmente na videoaula 5 das ligações químicas, e não interações entre os átomos. Isso significa que as moléculas elas se separam, fazendo com que a rede cristalina organizada deixe de existir. Como as forças de interação intermoleculares são relativamente fracas, a gente tem que o ponto de fusão é baixo. Se o aquecimento continuar, haverá a passagem do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso, com ruptura de mais interações intermoleculares. Consequentemente, o ponto de ebulição vai ser relativamente baixo. E aí, eu acabei esquecendo de comentar, mas a gente pode encontrar compostos covalentes ou moleculares nos 3 estados físicos, sólidos, líquidos e gasosos. Como eu já expliquei, as temperaturas de fusão e de ebulição são geralmente baixas. Outra característica, né, que eles não conduzem corrente elétrica. E aí a gente tem uma exceção, que são os compostos ácidos, na presença de solvente ionizante, que conduzem. Então, nos sólidos moleculares, não existem as cargas livres para se movimentarem, como nos compostos iônicos. Por isso, eles não conduzem corrente elétrica. No entanto, se ele for sólido, né, e estiver dissolvido em água, nós podemos ter 2 situações. A primeira, se a solução formada apresentar íons, é o caso das soluções de ácidos, então haverá condutividade. Caso contrário, não tiver íons, não haverá condutividade, que é o caso da maioria das soluções de compostos moleculares. Vamos seguir. Nós vamos ver agora alguns compostos que apresentam estabilidade, mesmo não tendo 8 elétrons na camada de valência, ou seja, mesmo não obedecendo à regra do octeto. Nós vimos na primeira videoaula sobre ligações químicas que o hélio, que é o primeiro gás nobre lá da coluna 18, da última coluna da tabela periódica, que tem apenas 2 elétrons, é considerado estável. Ou seja, ele é a exceção mais comum à regra do octeto. Só que essa regra, que é uma ferramenta útil para determinar teoricamente a fórmula dos compostos mais comuns, principalmente formados por elementos representativos. No entanto, a teoria do octeto não pode ser usada para determinar a fórmula de todos os compostos. Existem, portanto, algumas exceções a essa regra que podem ser enquadradas em 2 situações. A primeira diz respeito aos átomos com octeto expandido, que é o caso do fósforo e do enxofre, que ficam estáveis com mais de 8 elétrons. E a segunda, de átomos com contração do octeto, ou seja, se estabilizam com menos de 8 elétrons na camada de valência, um octeto incompleto. É o caso do berílio e do bóron. Então, vejamos. No caso do berílio, ele pode se combinar com os hidrogênios e estabelecer as ligações por meio do compartilhamento de elétrons e, consequentemente, ficar estável com 4 elétrons na camada de valência, ou seja, ele tem um octeto incompleto. No caso do boro, a gente percebe que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ele pode se combinar, por exemplo, com 3 átomos de flúor, estabelecer aí o compartilhamento de 3 pares de elétrons e se tornar estável com esses 6 elétrons na camada de valência. Ele também tem um octeto incompleto. No caso do enxofre, tem 6 elétrons na camada de valência. Ele pode se combinar com 6 átomos de flúor e formar o hexafluoreto de flúor. Seria o compartilhamento de 6 pares de elétrons. Então, ele se tornaria estável com 12 elétrons na camada de valência. Ele tem o que nós chamamos de octeto expandido. E, para finalizar, esse quarteto de exceções, o fósforo está na família 5A, portanto tem 5 elétrons na camada de valência. Ele forma alguns compostos e os outros que apareceram antes, né, também com octeto completo.
com 8 elétrons na camada de valência, ele recebendo 3 elétrons, por exemplo, numa ligação iônica, ou ele compartilhando 3 pares de elétrons. Mas existem situações de substâncias que são encontradas na natureza, como, por exemplo, o pentacloreto de fósforo, ou sintetizadas em laboratório, em que o fósforo vai se estabilizar com 10 elétrons na camada de valência, caracterizando o que nós chamamos de octeto expandido. Então, essa é a única explicação para que essas substâncias elas existam, ou um octeto contraído, incompleto, ou um octeto expandido, mais que 8 elétrons na camada de valência. Uma outra situação que nós temos, né, vocês podem observar no SO2, que é a fórmula molecular, indica os elementos enxofre e oxigênio e a atomicidade de cada um deles. Na sequência, a gente tem a fórmula eletrônica e nós podemos estabelecer os pares de elétrons. Digamos, por exemplo, que o enxofre compartilhe 2 pares de elétrons com o oxigênio à sua direita. O oxigênio tem 6, compartilhou 2, 8. O enxofre tem 6, compartilhou 2, 8. Só que o oxigênio à esquerda, ele está com 6. E ele não é uma dessas exceções. O boro, o berílio, o enxofre e o fósforo. Então, ele também precisa se tornar estável para que a molécula do SO2 exista. O que vai acontecer? Nesses casos, a gente costuma representar, a nível de ensino médio, o compartilhamento de um par de elétrons de um átomo que já está estável para outro que precisa se estabilizar. E esse compartilhamento é justamente representado por uma seta. E aí, novamente, a gente tem uma fórmula estrutural. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Uma ligação, nós chamamos isso de ligação covalente dativa ou coordenada. Ela sempre vai acontecer quando um dos átomos já atingiu a estabilidade eletrônica, mas tem outro que precisa de 2 elétrons para completar a sua camada de valência, para obedecer à regra do octeto, se estabilizar, se assemelhar à sua configuração a de um gás nobre. Então, essa seta é sempre do que está compartilhando o par de elétrons para o que está recebendo, digamos assim, esse par de elétrons. O que é que diferencia a ligação covalente dativa para covalente comum, para covalente normal? É que na covalente normal, a gente tem um elétron de cada um no par de elétrons. Na dativa, é um par de elétrons de um átomo apenas. E finalizando, eu gostei muito da reflexão da videoaula anterior, então vamos falar mais um pouquinho sobre recomeçar. Está se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com o seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? E alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Hoje. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupas, papel de bala. Olha, lembrei que eu tenho uns ali. Já vou começar. Ingressos de cinema, bilhete de viagens e toda aquela tranqueira que nós guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Carregamos esse amor dentro de nós. É a segunda parte adaptada daquele texto de Paulo Roberto Gaefke. Fique com Deus.